contar rapidinho aqui, de forma introdutória, né? Eu joguei futebol há muito tempo. E os menonitas tinham um campo de futebol aqui, né, na Cruz Verde, né? Quem conhece aí a Igreja Menonita da Cruz Verde. Eu jogava futebol no Paraná Clube e era convidado pelos amigos do colégio para ir na Cruz Verde jogar futebol sábado à tarde. Eu era daqueles que, se tivesse futebol de manhã, de tarde e à noite, 7 dias da semana, eu estava lá. Então, eu gostava de jogar futebol. E eu, escondido ali do técnico, não podia jogar esse futebol amador, né? Eu treinava, tinha um contrato com eles, e eles me convidaram para jogar ali. Então, escondido, eu ia do treinador jogar na Menonitas, e ali depois tinha um café, tinha um lanche, e onde eu entreguei a vida para Jesus ali. E ali eu conheci a minha esposa, atual esposa, Vanessa, né? Conheci ela com 16 anos, ali na igreja. Entreguei minha vida para Jesus, namorei, noivei, casei. Hoje temos 2 filhos, né? O Paulo e a Gabriela. O Paulo de 5 anos, a Gabriela de 11 anos. Né? E a gente está aí servindo. E uma das textos da Palavra de Deus que sempre mexeu comigo, e é o texto da minha conversão. Eu fui para um retiro, a minha família totalmente destruída pelo Satanás, pelas drogas, pela traição, um monte de coisa. 2 gerações da minha família longe, né? Meu bisavô era pastor, era missionário, plantador de igreja. Meu avô e o meu pai se desviaram e 2 gerações ficaram longe do Senhor. E eu me converti, e depois que eu me converti, veio meu pai, a minha mãe, meus irmãos, vários tios, primos, e Deus tem feito uma grande obra. Mas, durante esse tempo que eu estive ali na Menonitas, eu comecei um trabalho ali de atletas de Cristo, e ali começou meu ministério. Nosso pequeno grupo multiplicava 2, 3 vezes por ano, e era uma bênção, né? A gente fazia atletas de Cristo, ia em várias igrejas implantar o trabalho. Não sei se todos conhecem aqui o Ministério de Atletas de Cristo. Amém? Então, ali, um dia, num desses retiros, lá no Rio de Janeiro, estavam vários jogadores, né? O Lúcio, que jogou na seleção brasileira. Quem lembra do Lúcio? Aquele que batia bastante, né? O cara era bravo jogando bola. Estava lá, deixa eu lembrar, o Kaká, estava naquele Lúcio Flávio, que jogou aqui no Paraná Clube, enfim, todos esses caras. E o diretor do Brasil aqui era o pastor Anselmo. Não sei se alguém conhece. E um dia, nesse retiro, chegou para mim e falou assim: cara, deixa eu te falar um negócio. Teu negócio não é futebol. Você é ruim jogando bola. Mas você é uma bênção, cara, ganhando almas para Jesus. Para com esse negócio de futebol e vai ser pastor, cara. Vai estudar. Vai fazer faculdade. E eu fiquei com aquilo no início era a semana inteira, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, rapaz, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, ali, naquele retiro, eu e minha esposa, retiro de atletas de Cristo, em 2008, eu entreguei, né, decidi parar de jogar futebol, e era uma coisa que minha esposa vinha orando há muito tempo, porque era muita viagem, ficava muito tempo longe, ela ficava em Curitiba, eu morava em outra cidade, vinha só lá uma vez ou outra, enfim, e a gente entendeu de Deus que era isso, e Deus de lá para cá me abençoou demais com a faculdade, com pós-graduação, com mestrado e várias outras coisas, mas, acima de tudo, queridos, com homens e mulheres que abençoaram a minha vida. Homens e mulheres que foram usados pelo Senhor para que eu hoje deixei, né, meu terceiro ministério, fui pastor na PIB 10 anos, depois eu fui para uma congregação, fiquei 7 anos naquela congregação, onde eu peguei a congregação com 20 e poucas pessoas. Para a glória de Deus, quando eu saí dali 6 anos depois, a igreja estava com 250 membros, com missionários espalhados pelo mundo inteiro. A igreja sustentava 5 missionários, um na Grande Curitiba, no Paraná, no Brasil e fora do Brasil. Eram 5. Tinham essa visão missionária evangelística muito forte. E, atualmente, há 5 anos, né, deixei mês passado a antiga igreja, a 2ª Igreja Batista de Almirante Tamandaré, onde eu fui pastor 5 anos. Também peguei a igreja pequenininha. O coordenador, na época, né, o Dorgival, falou assim: rapaz, você é a última aposta que a gente vai fazer nessa igreja. Se não der certo com você, a gente vai vender o templo e vamos investir em outro lugar. Aí eu fui com esse ânimo, né, para assumir aquela igreja que tinha a fama de matar pastor, de acabar com o ministério de pastor. E, para a glória de Deus, deixei a igreja lá com 217 membros, 2 congregações e apoiando 3 revitalizações
igrejas que estavam como a gente em 2017, pequenininha, sem dinheiro, e para a glória de Deus, hoje a igreja está bem maior. E agora Deus, glória a Deus, e agora Deus me deu a oportunidade de servir na Grande Curitiba como coordenador e passar um pouco, né, do que eu vivi, do que eu aprendi com homens e mulheres de Deus para pastores, pastoras, missionários que estão aqui na Grande Curitiba. E é dentro disso que eu queria trabalhar hoje, a importância de mentores. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 2, do versículo 7 em diante. Juízes 2, do 7 em diante. Queridos, a gente vive, apesar de uma perseguição velada, apesar de uma situação social onde vai contra a igreja, então se você buscar, se você, tua igreja, ousarem, começarem um projeto social dentro de uma escola, você vai ser perseguido. Se você ousar entrar dentro da prefeitura e ensinando a palavra de Deus, muito provavelmente você vai ser perseguido. Existe uma perseguição velada no nosso Brasil hoje. E se a gente não cuidar, paralelo a isso, nós também vemos um grande avanço do reino de Deus nas nossas cidades. Nunca tivemos tanta igreja, nunca tivemos tanta conversão, tanto batismo, tanta reconciliação nas nossas igrejas. Não é difícil de perceber isso, né? Graças a Deus por essa igreja bonita, né? Fiquei motivado, tirei foto já, pastor, vou levar lá para a gente construir lá na igreja, onde eu deixei como pastor, mas vou continuar como membro. Gostei demais, muito bonito. Nunca tivemos igrejas tão comprometidas com excelência. Isso aqui é excelência. Quem era daquela época que a igreja era uma portinha de madeira, com banco ruim, com tudo ruim, lembra? Hoje não, hoje a gente vive dentro das igrejas uma cultura de excelência. Você vai nas instalações, você vai nos ambientes da igreja, o ministério infantil não é mais aquela salinha onde deposita a criança para o pai e a mãe ficar em paz para assistir o culto. Eu sou dessa época, acredito que você também. Graças a Deus, hoje a gente vive uma cultura de excelência no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor Jesus quanto a isso. Porém, queridos, eu percebo que a questão de mentoria é uma questão que tem se perdido. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Juízes, capítulo 2, do versículo 7 em diante, diz assim: o povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuavam a servir o Senhor, enquanto vieram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os que haviam tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. E eles adoraram esses deuses, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonando a Deus, o Senhor, e adorando Baal e a Astarote, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacaram e roubaram. Mas eles não deram atenção aos seus líderes, continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto o líder vivia, o Senhor salvava o povo, mas os seus inimigos... o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. E então... Pulou aqui, só um minutinho.
salvava o povo de seus inimigos. E ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar os seus maus caminhos. Por isso o Senhor ficou muito irado com o seu povo, o povo de Israel, e disse: essa nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não têm obedecido, não expulsarei desta terra nenhuma das nações que Josué deixou antes de morrer. E assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. Mas assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele tinha entregado a Josué, mas deixou que ficasse ali. Amém? Glória a Deus. Ao ler a gente estudar o livro de Juízes, né, e se aprofundar ali na leitura desse texto, mas não só a leitura, mas pensar em tudo o que estava acontecendo, a gente vai descobrir uma grande tragédia, né, um grande problema no meio do povo de Deus, ou como se fosse trazer uma palavra para o dia de hoje, né, contextualizar, a igreja de Deus, foi descoberto ali uma grande tragédia. Deus teve de enfrentar, teve de propor questões e se comunicar com eles de uma forma que Deus não se agradava. A gente viu ali vários momentos no texto falando que Deus, ele se opôs ao povo. Quando o povo ia para a guerra, Deus não ia junto, então eles perdiam. Mas essa grande tragédia não é apenas pelo fato de o povo não estar com Deus. A grande tragédia aconteceu porque, além do povo não se cultuar a Deus ou se desviar do caminho de Deus, essa tragédia se ocorreu para várias gerações. Se a gente estudar o livro de Juízes, a gente vai ver essa tragédia acontecendo. Deus erguia um líder, o líder conduzia o povo seguia o líder, mas logo depois o povo deixava de caminhar. E às vezes a gente percebe esse fenômeno acontecendo. Se você perceber a história do povo de Deus, o movimento geográfico da expansão do reino de Deus na terra, saindo lá da Ásia Menor, né, de uma naçãozinha pequenininha, humilde, pobre, sem guerra, sem um grande poder bélico, mas pelo poder de Deus invadindo outros países, conquistando outros povos. A gente vai ver que hoje alguns desses povos, por onde passaram profetas, por onde passaram os homens de Deus, a gente vai ver que hoje acontece a mesma coisa que aconteceu aqui com esse texto que a gente acabou de ler. Se a gente olhar hoje os lugares onde passou Paulo, os apóstolos, né, na Europa, Roma, se a gente olhar hoje onde a Turquia, se a gente olhar hoje vários países do mundo por onde passaram grandes homens de Deus, a gente vai ver que o pós-cristianismo impera. Em 2011, eu fui para uma viagem missionária na Grécia. A gente foi viajando o verão europeu, né? Como eles chamam lá, o verão europeu pela praia. Então a gente via grandes barbaridades acontecendo lá. E quando você, brasileiro, chega para pregar para um cara que é lá da Grécia, por exemplo, você chega e fala assim: querido, eu estou aqui para dizer que Jesus te ama. Eu estou aqui para dizer que Jesus quer salvar, sai dessa prostituição que você está vivendo. O cara olha para você e fala assim: quem você acha que você é? Você pensa que você é quem? Paulo pregou para a gente aqui. Os caras que estão escritos na Bíblia pregou para a gente. Você acha que você é alguém para pregar para a gente? Quando você vai pregar no norte europeu, quando você vai pregar ali no norte da África, no sul europeu, você ouve isso. Os apóstolos passaram aqui. Queridos, eles não querem saber de cristianismo, eles não querem saber de Bíblia. Obrigado, pastor. Eles não querem saber de Bíblia, eles não querem saber de Jesus, eles não querem saber de nada, porque os apóstolos já passaram por lá. Então, a gente vê isso nos Estados Unidos hoje. Hoje, nos Estados Unidos, essa semana, quarta-feira, a gente teve com um diretor, um reitor de uma faculdade dos Estados Unidos pregando na nossa reunião de quarta-feira. E ele falou assim: hoje, os Estados Unidos, que enviou muitos missionários para o mundo inteiro, hoje os Estados Unidos precisam receber missionário. Brasileiros, por favor, enviem missionários para os Estados Unidos.
esse movimento que acontece vezes ou outra, ou de tempo em tempo em nações, é o que nós precisamos cuidar. É o que nós precisamos para que não aconteça no Brasil. Por isso se faz muito necessário, por a pergunta de como é que aconteceu isso? O povo viu os milagres, o povo escutou, os pais presenciaram, viram o maná, viram as codornices, viram tudo acontecendo, a coluna de fogo, passar o rio, o mar ali, a pés enxutos, uma multidão sendo destruída pelo poder de Deus, que eram inimigos do Senhor. Como é que aconteceu isso? O povo viu tudo esses milagres, viu as maravilhas, viu grandes coisas, mas como é que esse povo conseguiu se desviar? Como é que esse povo conseguiu? Como é que aconteceu esse desastre, esse fenômeno que o povo, várias gerações se afastaram do Senhor? E esse texto vem nos deixar claro que 3 coisas, tem várias coisas para a gente trazer aqui e puxar desse texto para aprender hoje. Mas como o tempo ruge, né, eu vou trazer só 3, como um bom batista aqui. Aquele sermãozinho de 3 pontinhos, né? Brincadeiras à parte, queridos. Como é que esse fenômeno de desgraça chegou àquela nação? Como é que isso aconteceu? A gente vai ver, logo no início do texto, que o princípio de Deus como referencial de fé foi perdido. O texto vai nos mostrar ali que quando o foco do povo de Deus, da igreja, da família, do lar, do marido, da esposa, deixa de ser os princípios de fé em Deus e adota alguns princípios do mundo, nós começamos a gerar um legado dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Então, quando nós escolhemos candidatos, quando nós escolhemos escolas para os nossos filhos, quando nós temos práticas eclesiológicas ou litúrgicas que não contemplam a fé no Senhor Jesus Cristo, ou a nossa vida não expressa essa fé que foi perdida por esse povo, queridos, mais dia ou menos dia, ou ao longo do tempo, nós vamos colher coisas que são devastadoras para as nossas próximas gerações. O princípio de referencial, de fé, não pode ser perdido. A nossa fé, como foi dito aqui, não tem que ser no dinheiro, não tem que ser na conquista, não tem que ser em nada disso, tem que ser em Deus. Quantas vezes a esposa chegava para mim lá no início do seminário, porque eu deixei de jogar futebol, deixei de ganhar, na época, em 2018, deixei de ganhar R$ 7.500 por mês para ir ganhar na PIB de Curitiba R$ 800. R$ 800 era o meu salário. Primeiro salário que eu ganhei na PIB. Fiquei 1 ano e meio ganhando salário. Depois eu ganhei um baita de um aumento, foi para 1.100. Olha que bênção. E quantas vezes a esposa chegava e falava assim, Felipe, estou colocando a última fralda na Gabi. Felipe, estou colocando o último medida de leite na mamadeira dela. Não tinha dinheiro. Olhava o aplicativo da conta, 0. Olhava a carteira, R$2. Não tinha dinheiro. Mas, queridos, nunca a gente perdeu o foco na fé em Jesus. A gente orava. E quantas vezes, isso até me arrepia, que quantas vezes eu saía, não tinha gasolina para ir para a faculdade, eu morava no SIC, ia a pé até o Batel, até a Faculdade Batista, andando. Não tinha gasolina. Eu ia andando, algumas vezes em chuva, eu ia, Deus, me abençoa com uma carona de volta. Me abençoa, Deus, com uma carona de volta. E toda vez, Deus abençoava. Nunca voltei a pé. Ia a pé, eu sempre ia. Várias vezes. Mas nunca voltei a pé. Quantas vezes, queridos, eu chegava na faculdade sem R$1, olhava, saía para o intervalo, voltava dentro da minha Bíblia um envelope. Eu falava, o que é isso aqui? Eu olhava, R$200, R$100. E eu não falava com ninguém. Era obra da mão poderosa de Deus na nossa vida. Quantas vezes eu vivi isso? Mas, queridos, a gente nunca perdeu o referencial de fé, a gente nunca caminhou para, agora vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ganhar dinheiro, a gente precisa de dinheiro. O foco precisa ser na obra, o foco precisa ser a paixão espiritual, uma vida de oração, é isso que vai deixar um legado para as novas gerações. Igrejas excelentes, bonitas, são muito importantes, mas tão importantes quanto é a minha e a tua vida, deixando um legado, deixando essa que é a maior e melhor herança que a gente pode deixar para as novas gerações. E quando eu falo de novas gerações, não é só filhos e netos. São os novos convertidos, os nossos filhos na fé.
aquelas pessoas que se convertem aqui domingo, você discipula, você batiza, você caminha, traz para o teu pequeno grupo, a tua célula, você anda com essa pessoa olha para você e fala assim, eu quero ser igual a ele. Mas uma pergunta que eu sempre me fiz, e um princípio que eu sempre adotei em todos os meus ministérios foi o quê? Se amanhã ou depois eu não estiver mais aqui, a igreja não vai ter dificuldade em identificar um novo pastor para a igreja. A pergunta que eu quero fazer aqui, queridos, se você deixa o teu ministério hoje, já tem alguém pronto para assumir? Ou Deus vai ter que mandar um juiz de outro lugar? Deus vai ter que trazer um pastor ou uma pastora de outro lugar? Se você sair do ministério onde você é líder hoje, onde você é pastor, já tem alguém preparado, com a mesma paixão, com a mesma pegada, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de ganhar almas do que você tem? Essa é a verdadeira, a gente precisa mudar muitas vezes o que é valioso, ou o que é um ministério de sucesso. E o referencial bíblico, o que Jesus deixou para a gente, é isso. Um ministério de sucesso é aquele que termina já com vários outros preparados para assumir. A igreja vai ter dificuldade de escolher entre eles. Agora, lá na CIB de Almirante Tamandaré, começou um processo de sucessão, tinha 5 outros pastores junto comigo. Teve um que se destacou mais, mas foi assim, ninguém de fora foi nem cogitado, porque a igreja já olhou e falou assim, existe 5 aqui já preparados, com a mesma pegada, com a mesma visão, com o mesmo jeito, com isso aí, com a paixão espiritual, com a mesma devoção a Deus, com o mesmo temor a Deus. Queridos, se você deixar o teu ministério hoje, já tem alguém preparado? Ou Deus vai ter que mandar um juiz? Porque se não tem alguém preparado, vai acontecer igual isso aqui. Vai chegar um cara que não vai ter a mesma pegada que você. E tudo que você construiu, sabe o que vai acontecer? Vai começar a se dissipando. Vai começar a ficar instável. Nós precisamos preparar homens e mulheres, como diz Tiago 4. Os mais velhos preparem e discipulem os mais novos. É bíblico, a gente precisa preparar homens e mulheres com a mesma pegada, com a mesma paixão, com o mesmo fogo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nossos filhos e novos convertidos viram o poder de Deus através da nossa vida, não por grandes rompantes ou milagres de R$200 em envelope dentro da Bíblia, mas porque no meio da tribulação, no meio da dúvida, no meio da falta de dinheiro, da enfermidade, a gente não ficou desesperado, a gente falou assim, a minha vida está na mão de Deus. E, queridos, no mundo hoje, onde o que dita é o dinheiro, viver dessa fé, como Jesus viveu, falando, eu não tenho ouro nem prata, os discípulos falando, viam Jesus vivendo assim, é o que motiva o coração das pessoas, uma fé genuína, um cristianismo puro e simples, é o que traz pessoas para perto de Jesus. As igrejas, hoje, uma das religiões que mais cresce no mundo são os desigrejados. E aqui fica uma dica para vocês. Se especialize em desigrejados. Igreja Intensa e Envolvente. Igreja Intensa e Envolvente é um livro que todo pastor precisa ler. Se preparar para ganhar os não convertidos, os que estão aí indo para o inferno, né? Infelizmente, mas ganhar aqueles que saíram machucados de outras igrejas. Nós precisamos nos preparar para isso. O ministério, a igreja que mais cresce no Brasil hoje são os desigrejados. E nós precisamos estar preparados para alcançar esse povo. É um povo não alcançado hoje dentro da nossa sociedade. Mas como que a gente vai fazer isso? Com um ministério, uma vida, vivendo o cristianismo puro e simples. Tem um outro livro muito importante que faz parte da minha formação acadêmica, que é Formador de Heróis. Leia esse texto. Leia esse texto, Formador de Heróis. O foco é em treinar, em capacitar, em liderar, fazendo aquilo que Jesus falou. Eu estou aqui hoje, mas eu estou aqui para te preparar, para que em breve você faça coisas muito maiores que eu fiz. O objetivo não é a gente ser os líderes bam. O objetivo é a gente ser o líder servo, aquele que prepara novas gerações de homens e mulheres de Deus. Juízes 2 diz o seguinte, que eles flexibilizaram algo que Deus tinha falado. O anjo do Senhor foi a Gilgal e a Boquim e disse aos israelitas. Juízes 2, 1 e 2 diz assim, o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas, eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Deus
falando através do anjo: não façam nenhum acordo com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. E olha só o que eles fizeram. Juízes 1, 27 e 28. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava na cidade de Bet-Saam, Taanac, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram. Na prática, o que estava acontecendo? O povo de Jesus falou assim: chegam lá, destrói tudo, os altares, os templos, destrói aquele povo, mata tudo, os animais, não pode sobrar nada. O que o povo de Deus fez? Falou: não, cara, fica aí, de boa, trabalha para a gente, você já conhece a terra, vocês vão plantar melhor que eu, vocês vão fazer melhor que eu, fica aí, vamos fazer uma rachadinha aí, vamos, né? Vocês ficam na terra, vocês se subjugam a gente e vocês continuam trabalhando. Só que ao fazer isso, o que eles, além de desobedecer a Deus, eles não perceberam que a longo prazo, queridos, a cultura daquele povo se estabeleceu no povo de Deus. Os deuses começaram a ser adorados pelo povo de Deus, as mulheres começaram a casar com os homens de Deus com as mulheres cananeias, e aí a cultura começou a ser misturada. Isso acontece quando a gente na igreja permite, muitas vezes, um líder, e a gente não confronta aquele líder por algum desvio moral ou desvio de caráter dele. Quando a gente, esses dias, na equipe lá, eu sou o cara de confronto, né? Eu não gosto, mas eu entendo que é importante. E um cara tratou mal a mulher dele no meio de uma reunião da equipe pastoral. A gente tem uma reunião pastoral toda terça-feira, das 8 às 10. Toda terça-feira. E um dos líderes, o líder de jovens, chegou e tratou mal a mulher dele, com machismo. Ele chegou, ela levantou da mesa, ele pegou e deu um tapinha, né, no bumbum dela. E falou assim: vai lá, mulher, traz um prato para o teu marido. Na hora, eu cheguei para ele e falei assim: cara, isso é jeito de você tratar a tua mulher, cara? Porque, assim, uma coisa é repreensão pública quando o ato é público e repreensão privada quando o ato é privado. Se o cara falhou com você ou comigo, a gente precisa levar para o quartinho e conversar com ele. Mas quando é público, precisa ser repreendido publicamente para não gerar uma cultura de coisa errada, de coisa que desagrada a Deus. Eu chamei ele na frente de todo mundo. E a gente não pode permitir, queridos, quando o nosso filho, pode ser a nossa mulher, pode ser qualquer pessoa, começa a ter atitudes que desagradam a Deus, porque senão isso começa a fazer parte da nossa equipe, fazer parte da nossa igreja, e aí vira uma cultura que desagrada a Deus. A gente precisa confrontar as coisas que desagradam ao Senhor. A gente não pode ter medo. Ah, mas a gente vai perder a pessoa. Então ela nunca foi. Se ela sai porque foi confrontada, é porque ela nunca foi dos nossos. A palavra de Deus garante. O injusto não prevalecerá na congregação dos santos. A gente precisa. E aquele que é santo, aquele que é justo, ele recebe. Provérbios fala isso em vários versículos. Aquele que é justo, aquele que vive em santidade, é repreendido e entende, obedece. Não sai batendo o pé, não sai reclamando, falando mal do pastor. A gente precisa. Se sai reclamando, é porque não era justo. Graças a Deus que saiu. E a gente precisa confrontar, a gente não pode ter medo para confrontar. O valor que eles estavam ensinando para os seus filhos era da economia, do que vale mais, é o dinheiro, as posses, as terras, os gados, mas eles deixaram de colocar em primeiro lugar o principal, que é a fé, a religião, o buscar a Deus acima de todas as coisas, porque cremos que as demais coisas nos serão buscar primeiro o referencial de fé. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar é que o conquistador foi conquistado. O versículo 11 do texto que a gente leu diz assim: então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao redor deles. E eles adoraram esses deuses, e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus e o Senhor, e adoraram a Baal, o Deus da prosperidade, e a Astarote, a deusa da sexualidade. A segunda lição que a gente aprende nesse texto é que não existe neutralidade nessa batalha da fé. Ou a gente é 100% Deus, ou a gente é 100% do inimigo. Não tem meio termo, não tem muro,
né? Hoje na política tem das esquerdas, das direitas e do centrão, né? Ou na igreja, o povo de Deus, não existe isso. Ou a nossa vida é 100% nas mãos de Deus, ou se alguma coisa que a gente está fazendo conscientemente, Deus já olha e fala assim, esse não faz mais parte de mim. O muro é dele. O muro é do inimigo. Bem lembrado. O Senhor ficou muito irado. E é assim que o Senhor fica quando a gente desrespeita os decretos dele. É assim que o Senhor fica quando nós decidimos conscientemente. Aqui não é um pecado, ato falho. Você está lá na caminhada, comete um ato falho. Não, aqui, esse texto está nos falando sobre consciência de pecado. É o cara que conscientemente decide permanecer no pecado. Sabe que está errado e decide permanecer. É um pecado estado, algo que envolve a vida daquela pessoa. Então, a gente precisa entender que esse tipo de atitude nos mostra que já foram conquistados. Se a pessoa está neutralizada, está amortecida pelo pecado e não consegue sair, é porque precisa abrir o coração e dizer que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda nessa área. E aí, sem ilegalismo, sem religiosidade, a gente entender que hoje aquela pessoa está passando por uma dificuldade. Se alguém chega para mim, abre o coração e fala assim, Felipe, eu estou afundado em pornografia. Eu preciso chegar para esse cara e falar assim, cara, vem aqui, sem legalismo, sem religiosidade, sem nada disso, e caminhar com essa pessoa, ajudar essa pessoa. Cara, eu estou com dificuldade na área financeira, vem aqui, cara, eu vou te ajudar. Vamos caminhar junto, vamos andar junto, vamos discipulado, deixa eu te mentorear. Mas o que muitas décadas de igreja nos ensina? Cai na bobeira de contar um pecado teu para você ver o que vai acontecer. Ó, pescoço. Mas o que Jesus fez? Quando Pedro pecou por não ter fé. Jesus fala que esse tipo de pecado, essa falta de fé, só sai com jejum e oração. Jesus fala assim, esse não é que o pecado, o demônio do menino só saía com jejum e oração. É o pecado da falta de fé de Pedro, que não acreditou e não conseguiu expulsar o demônio. E Jesus fala, esse tipo de pecado, Pedro, falta de fé tua, só sai com jejum e oração. Muita gente lê esse texto achando que era para o menino, tadinho, lá. Não tem nada a ver. É de Pedro. Pedro, a falta de fé. Então, quando a gente olha alguém com falta de fé, a gente precisa trazer para perto, a gente precisa discipular, precisamos, aquele que tem o dom de ânimo, que anime, aquele que tem, não sabe? É isso aí, é esse o ministério nosso, de reconciliar as pessoas. Porque foi dado a vocês um ministério de reconciliação, 1 Coríntios. Reconciliar as pessoas com Deus, não afastar, não jogar para fora, não expor. Eu, quando contar aqui um pecado, né, a gente está entre irmãos e irmãs aqui, eu conheci a Vanessa na Menonitas. Puxa vida, eu não ia falar o nome, mas falei. Era outra igreja, esquece, não é? Com 18 anos, queridos, com 18 anos, eu estou contando algo que eu vivi, tá? Com 18 anos, eu caí com a minha esposa. A gente teve uma relação antes do casamento. E eu fui mal contar para o meu líder. Cheguei para ele e falei assim, pastor, eu e a Vanessa, a gente caiu. E eu não sei o que fazer, eu estou com vergonha, não quero ir na igreja, eu estou... Sabe Adão, se escondendo atrás lá, da moitinha, eu estava tipo ele. Não quero ir na igreja, estou com vergonha da família dela, estou com vergonha dela. Ele, não, calma aí, vamos resolver isso aí. Ele foi e contou para o outro pastor, que era o diretor-geral lá da época, pastor-presidente. Eu estou num culto, na ala dos jovens, o pastorzão chega e fala assim, onde que está o Felipe Machado? Culto de domingo, de ceia, cara. Pega essa. Cadê o Felipe Machado? Aí eu quis ir, né? Ó. Levantei a mão dele e falou, vem aqui na frente. Vanessa, tá aí também? Mandou eu e ela lá na frente, mandou a gente ajoelhar e ler um texto. Porque o que é desligado no céu é desligado na terra. De hoje em diante, vocês não são mais membros da igreja. E vocês não podem participar da ceia nessa noite. Voltem para o lugar de vocês. Isso serviu de exemplo para os jovens e os casais da igreja aqui. Pensa, eu com 18 anos, eu com 19, ela com 17. A gente fez isso. O que eu fiz? Voltei para aquela igreja? Nunca mais. Nunca mais. Queridos, esse é o que muitas pessoas lá fora acham da igreja. Se a gente não mudar isso,
dentro da nossa casa, o jeito que a gente cria os nossos filhos, quando o nosso filho pisa na bola, quando nossa filha pisa na bola, a gente tem que exercer um ministério de reconciliação, de trazer para perto, de mentorear, de discipular. Porque qual que é a atitude do pai hoje? Daqui o celular, você pecou aí, eu vi foto no teu celular. Eu vejo isso muito. Daqui o celular, você não vai ter mais celular. Daqui esse computador, não vai ter mais computador. Mas beleza, não tem problema, pode fazer isso. Mas discipula o teu filho, caminha com ele, anda com ele, ouve ele, se faz ouvir por ele. É isso que a gente precisa fazer como líderes. Por último, para a gente se encerrar, a importância, né, do discipulado, da mentoria, do cuidado mútuo. O povo ali, eles, segundo ponto, né, falando aqui, o conquistador foi conquistado. Para a gente reconquistar as pessoas dentro da igreja, de fora da igreja, nós precisamos exercer o ministério de reconciliação. Último, tiveram grandes líderes, mas que não foram capazes de gerar outros grandes líderes para a nova geração. Então o Senhor, versículo 16, então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que estavam atacando e roubando. Mas eles não deram atenção aos seus líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. E os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava grandes líderes que o ajudavam. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam da escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás dos outros deuses e os serviam e o adoravam. Teimavam em continuar os seus maus caminhos. É interessante perceber que eles tiveram grandes líderes, viram grandes moveres do Senhor, mas, queridos, grandes líderes não se formam com grandes sermões. Grandes líderes não se formam com retiro de igreja. Grandes líderes não se formam com grandes manifestações do milagre de Deus. Muito pelo contrário, uma igreja ou um povo, se você lê a história do povo de Deus, os momentos onde Deus mais operou milagre, era porque o povo era mais imaturo e carnal. Uma igreja, um povo ou uma nação que precisa de muito milagre, é porque ela é imatura e carnal. E a gente vai ver isso, o momento do povo de Deus, onde o povo mais se afastou de Deus, está aqui. A saída do Egito até a entrada na Terra Prometida, e o tempo que eles viveram ali, eles nunca viram tantos milagres. Jesus diz assim, se os mesmos milagres que aconteceu aqui, acontecessem lá em Sodoma e Gomorra, aquele povo, o que Jesus fala? Teria sido salvo. O povo de Israel, com Jesus encarnado, com Deus, o Filho de Deus ali entre eles, vendo curas, milagres, demônios sendo libertos, e o povo era um povo crente. Não, chegaram a matar o homem. Então, grandes representações de moveres do Senhor, é Deus tentando acenar para o povo, ei, olha aqui, ó, eu estou querendo chamar a tua atenção, vem para mim, chega aqui. É porque existe um povo imaturo. Grandes moveres espirituais na história do povo de Deus. O povo do Egito, na época de Jesus, na época dos apóstolos, era porque era um povo que precisava ser alcançado por um Deus que estava acenando com as duas mãos assim, ó, está vendo o que eu estou fazendo? Não é através de grandes rompantes de milagres espirituais que um líder ou uma líder será forjado. Um líder e uma líder será forjado, meus irmãos. Novos líderes serão forjados, como Moisés fez com Josué, deixando na porta da tenda. Moisés entrava na tenda lá, na sala de oração, e Josué ficava na porta ali, ouvindo e vendo. Ficava no pé do monte, vendo o mover de Deus. E ele descia e via o compromisso e a atitude daquele homem de Deus que era condizente com o que ele trazia como palavra. Ele olhava para o que Moisés falava e olhava para o que Moisés fazia. E ele falava, esse é um grande líder. A nossa fé, a nossa prática tem que estar alinhada. A minha fé, o que eu falo, tem que estar de acordo com o que eu faço. Isso gera novos líderes. Isso vai trazer credibilidade para a minha vida e para a sua vida. Se eu de púlpito falo que amo, na prática eu preciso mostrar que amo. Se eu no púlpito falo que eu sou comprometido com a palavra de Deus, eu não posso, na minha casa e na minha família,
permitir coisas que a igreja olha e fala, o pastor Domingo falou isso, mas querendo ou não, galera, o pessoal julga a gente mesmo, a gente está na vitrine. E a gente escolheu estar na vitrine, né? A gente escolheu não, Deus nos escolheu, e a gente aceitou. Mas a gente está aí para levar pedrada mesmo, infelizmente, né? E sem tristeza. Mas novos líderes são formados como Paulo fez com Timóteo, como Jesus fez com os discípulos, lavando os pés, servindo, cuidando, alimentando, com mentoreamento, com treinamento, com discipulado, comer alguns quilos de sal junto, né? Fazer um churrasco lá na tua casa, leva lá o líder que você quer treinar, você olha, esse cara aqui vai dar coisa boa, leva lá para comer um churrasco na tua casa. Ou não tem grana para comer churrasco, vai e leva lá para comer um pão com mortadela mesmo, uma xicrinha de café. É bênção pão com mortadela também. É de Deus, é ou não é de Deus? Aleluia! E eu estou onde eu estou hoje porque eu tive Pascoal Peragini me mentoreando por 10 anos, cresci junto ali, né, com o Michel ali na PIB, um ajudando o outro, vários cafés junto. Atualmente, né, o pastor Nivaldo é um grande mentor meu, o pastor Ilquias Painha, um grande mentor meu. O pastor Antônio Cuco é um grande mentor meu. E a segunda coisa, para terminar mesmo aqui, agora encerrar de verdade, nós recebemos uma capa. E a gente vê isso muito legal na história de Eliseu e Elias. Você recebeu uma capa, você recebeu uma liderança, você recebeu uma autoridade, você recebeu uma unção do Senhor. É isso que representa a capa, né? E quando a gente recebe esse manto, essa capa, não é para a gente ficar só com a gente. É para daqui a pouco a gente passar para alguém. É a gente tirar a nossa capa e colocar sobre a autoridade de alguém. Esse dia vai chegar para mim, para uns mais cedo, para outros mais tarde, né? Mas vai chegar para todo mundo. Vai ter um dia que eu vou precisar deixar essa função que eu estou hoje. Porque eu não sou coordenador, eu estou coordenador. Eu sou pastor de ovelha, eu gosto de gente, eu gosto de estar na casa, eu gosto de discipular, eu gosto de ouvir, eu gosto de aconselhar. Eu sou pastor. Eu sou pastor servo, eu gosto de dizer. Mas hoje eu estou coordenador. Eu preciso preparar essa coordenação, essa função que eu exerço, porque daqui a pouco eu não vou ter mais saúde, tempo para fazer. Vai ter que vir outro. E eu já estou de olho em alguém que em breve vai me suceder. Sei que isso pertence a Deus, mas independente disso, eu quero já deixar alguém preparado. O ambiente preparado. Então, essa questão da mentoria, a questão de preparar alguém, você já foi preparado. Deus colocou pessoas na tua vida, Deus colocou líderes, pastores para te mentorear, para te evangelizar, para te discipular, para te aconselhar. E é o que a gente precisa fazer agora, replicar isso, porque é assim que acontece a vida com Deus. A palavra de Deus, e aí é um texto que todo mundo sabe de cor e salteado, Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. É didática, é tempo. Para ensinar, a gente precisa de tempo, a gente precisa também de conteúdo, é claro, mas a gente precisa de tempo. A obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Deus deseja que na nossa jornada, homens e mulheres sejam forjados com essa paixão espiritual, sejam forjados através da nossa vida, sendo usada como uma ferramenta para capacitar, para treinar, mas também para gerar amor e obediência a Deus. Princípio de Deus como referencial de fé precisa ser mantido. Que Deus possa ser o meu e o seu maior tesouro, e o mais valioso e o mais valorizado no nosso dia a dia. Que a gente não abra mão de nada, que a gente não negocie os valores de Deus por ninguém. A palavra de Deus diz assim: aquele que, por amor ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, tiver mais amor por essas pessoas do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Cara, sabe quando acontece isso? Quando a gente faz concessões dentro da nossa casa pelo nosso filho. Quando a gente abre precedentes com a nossa esposa, com o nosso esposo. Quando a gente vê coisas erradas e a gente vira o rosto e finge que não viu. A gente está automaticamente preferindo o pai, a mãe, os filhos do que a Deus, do que a Jesus. E o texto diz assim: se você faz isso, se na prática você faz isso, você não é digno de ser meu discípulo. O padrão é muito alto. É muito alto. A gente olhar um filho fazendo coisa errada e não confrontar,
porque a palavra de Deus diz para confrontar, uau, difícil. A esposa pisando na bola e a gente não quer se dispor com ela, quer que o ambiente em casa fique gostoso, sem briga, é muito difícil. Mas a pergunta é, quem a gente ama mais? Não perca o referencial de fé. Não perca o referencial de fé. Ame a Deus acima de todas as coisas. O conquistador foi conquistado, porque senão a gente acaba sendo conquistado. E acaba sendo uma prática, uma cultura dentro da nossa casa, na nossa igreja, na empresa onde a gente trabalha, na nossa vida. Acaba se tornando uma cultura que não agrada a Deus. Que possamos influenciar com a paixão espiritual pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Para concluir, tiveram grandes líderes, mas que não foram capazes de gerar outros grandes líderes para conduzir a geração. Que eu e você, a gente possa deixar um legado a essas novas gerações de filhos, netos, mas também de novos convertidos que vão continuar enchendo as nossas igrejas. Novos líderes forjados no dia a dia com o teu testemunho de vida, com o que eles leem através da minha e da sua vida. Que eu e você, a gente possa ser pessoas que, com um coração em chamas, possamos permitir com que outras pessoas sejam incendiadas pelo poder da palavra de Deus. Algumas decisões para a gente fazer aqui hoje. Ver onde a gente tem errado e consertar. Buscar em Deus o que tem feito contra a vontade dEle e reparar. Quais valores de Deus se perderam na nossa caminhada e que precisam ser restaurados hoje? Quem é a pessoa que Deus escolheu para que eu possa deixar um legado espiritual e eu trazer para perto? Queria orar com vocês nesse momento. Vamos orar? Vai ter mais uma música? Será? Só um tecladinho ali. Estava muito bom o louvor, hein? Parabéns, querido. Deus te abençoe. Se você não está na porta da tenda de ninguém ainda, se você não tem nenhum mentor ainda, primeira coisa que você deve fazer hoje, porque só posso mentorear alguém se eu estou sendo mentoreado, só posso discipular alguém se eu já estou sendo discipulado. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento no Haggai, há uns 5 anos atrás, e diz que grandes homens de Deus e mulheres de Deus precisam ter pelo menos 7 mentores. Eu tenho um mentor na área de comunicação, eu tenho um mentor na área de gestão de ministério, eu tenho um mentor na área de... que ninguém é perfeito, ninguém é bom em todas as áreas. Então eu identifiquei, esse cara aqui é muito bom em pastoral. Eu vou colar nesse cara, eu vou aprender com ele. Essa mulher aqui é fera em aconselhamento, eu vou colar com essa mulher aqui. Grandes homens e mulheres de Deus precisam de 7. Por isso eu quero te motivar a sair daqui hoje. Se você ainda não tem, espero que tenha, mas se não tem, colar em alguém, escolher alguém. Fala assim, eu preciso de mentoria, eu preciso de receber. Eu preciso aprender, eu preciso me reciclar, eu preciso... E aí Deus, eu acredito que o Espírito Santo já falou aos corações aqui. Eu acredito que o Espírito Santo já ministrou as nossas vidas. Muito mais do que esse sermão aqui de 3 pontinhos. O Espírito Santo vai muito mais profundo do que qualquer sermão pode ir. Mas, queridos, eu queria te motivar, incentivar a procurar um mentor, uma mentora, talvez 2, talvez 3, talvez 4, mas ter um mentor, aquele que você liga na hora da vitória, fala, cara, olha que legal que aconteceu. Aquela pessoa que você liga na hora do desespero, fala, rapaz, eu estou desesperado, preciso de ajuda. Todos nós precisamos de homens e mulheres, discipuladores, mentores. Cola em alguém, gruda em alguém, busque alguém. E segunda coisa, escolha uma pessoa, 2, para você mentorear. Para você, quando for fazer uma visita, leva essa pessoa junto. Quando você for fazer uma oração, leva essa pessoa junto. Quando você for aconselhar um casal, avisa o casal antes, se eles aceitarem, fala, viu, vai ter um meu mentoreado aqui, eu estou treinando ele, eu quero capacitar ele. Ele vai estar junto nessa conversa. Em oração ele vai estar ali do meu lado, mas para ele aprender como é que aconselha, como é que trata com um casal que está passando por um divórcio, coisas assim. É assim que a gente... Permita com que homens e mulheres fiquem à porta da tua tenda. Essa é o convite nessa manhã. Poderoso Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos por essa manhã. Deus, a tua presença foi real aqui no nosso meio durante os louvores.
Deus, a Tua presença foi nítida. Como eu posso ver essa luz, como eu posso apertar a mão do meu irmão do lado. Tua presença aqui, Deus, foi inconfundível. Te louvamos, te agradecemos por essa visão dessa igreja, a visão desses pastores aqui, em trazer unidade, em trazer comunhão, em trazer relacionamento, mas acima de tudo, Deus, de dedicar uma manhã do seu dia, do seu mês, para te buscar, te adorar, se aprender mais, conhecer mais do Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos, porque é o Senhor, o Teu Espírito Santo tocando esse coração, e de forma obediente, esses homens e mulheres, eles falaram sim. Louvamos, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor continua fazendo grandes coisas. Oramos, Deus, pedindo em nome de Jesus, acende em nosso coração, um coração comprometido com a Tua palavra, onde não negocia o que é principal, não negocia o que é primordial, não negocia o que é mais valioso, que é a busca primeiro do Senhor. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, não negociando com situações que nos afligem, nos atacam dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, é na empresa, é na igreja, é na família. Pai, que a gente não possa negociar os valores eternos do Senhor com as coisas desse mundo. Pai, em nome de Jesus, para que para Tua honra e para Tua glória, as nossas igrejas sejam fortes, não sejam conquistadas pelo padrão do mundo, mas sim, Deus, igrejas cada dia mais poderosas no Teu Evangelho, cada dia mais cheias do Teu Espírito Santo, cada dia mais aos pés da Tua cruz, prostrados, Deus, buscando viver em santidade, em consagração e em temor ao Senhor. Por último, Deus, oramos que o Senhor reacenda no nosso coração o princípio, o valor do mentoreamento, que a gente possa mentorear alguém, que a gente possa permitir com que pessoas andem com a gente, estenda a porta da nossa tenda, a porta da nossa casa, a nossa mesa, partindo o pão e o suco com a gente. Oh Deus, em nome de Jesus, como o Senhor fez. Mas acima de tudo, Deus, que a gente possa também abrir o nosso coração para ser pastoreado, para ser mentoreado, discipulado, treinado para ser cada dia mais afiados, como ferro afia o ferro, eu afiando o meu irmão me afiando, para a gente continuar sendo uma ferramenta perfeita, uma ferramenta cirúrgica no tratamento e na cura dessa nação que cada dia mais tem sentido a necessidade de homens e mulheres que se posicionam, que são homens e mulheres ungidos, capacitados, cheios da Tua presença. Nos afia, Deus, através de outras vidas. Mostra para cada um aqui mentores, discipuladores, mentoras e discipuladoras, e faz de nós grandes homens de Deus que vão passar para a próxima geração e vão treinar a próxima geração para serem ainda maiores e melhores que a gente. Faz assim, Deus, na nossa vida, é o que oramos e pedimos no forte e poderoso nome do Teu Filho Jesus. Amém.